Quando a gente está falando de IA, existem muitas dúvidas em relação a o que exatamente a gente está lidando. Por quê? IA é um termo muito genérico hoje em dia. A gente tem as IA generativas, a gente tem modelos de linguagem, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e não dá para colocar tudo dentro do mesmo termo, englobar só tipo, é IA. Porque são conhecimentos diferentes dependendo do que você vai aplicar. Quando eu comecei a pensar em ensinar a respeito de IA, aqui no YouTube e LinkedIn, eu percebi que eu precisava aprender mais. E daí eu fiquei num loop. Eu tô há 6 meses trabalhando com IA direto. Eu sou QA, atualmente sou QA sênior de um time que trabalha com vídeo monitoramento. Trabalhei alguns anos aí com vídeo e tal, tenho bastante experiência com isso. Mas voltado a Quality Enablement, eu percebi dentro da IA uma possibilidade muito grande da gente trabalhar com padronização de documentação, facilitação de atualização de documentos e tudo mais. Eu acho que esse é um dos maiores valores do uso da IA. Questão de a coisa de codificação e tudo mais, ainda está bastante coisa se movimentando. As empresas que estão liderando as pesquisas disso, essas empresas estão investindo tudo em capacidade de codificação autônoma. Então, se você pegar um Cloud Code atual, por exemplo, você pode testar o próprio Fable 5 aí, e ele é muito mais autônomo, ele tem tomadas de decisões mais inteligentes e até delega para outros modelos. Então, existe uma inteligência de codificação, uma inteligência por trás muito maior do que só IA generativa. Então, é uma outra nuance da coisa. E como eles estão partindo para essa pegada de tornar o produto pro dev e tal, para codificação e tudo mais, eu vejo que isso vai ser algo que vai se evoluir tanto ao longo do tempo que todo mundo vai estar trabalhando com isso. Para agora, é tudo muito novo. Mas no futuro, isso daí vai se tornar cada vez mais acessível. Ao passar de que os tokens podem se aumentar o preço, tá? Mas eu creio que o quanto acessível vai ser as ferramentas, eu acho que isso vai mudar. Tipo, no próximo ano, todo mundo vai ter algum tipo de ferramenta para utilizar. Que seja com inteligência e processos, né, de codificação, desenvolvimento de software, não só plugar e a generativa, né? Não faz sentido você delegar todas as atividades para um modelo de linguagem, só vai queimar token. Então, por conta disso, eu vejo que o nosso valor está em documentação. Dei todo esse overview para dizer que eu fiquei obcecado por isso, hiperfocado, ainda estou, continuo trabalhando com isso, e eu aprendi bastante a respeito disso. E agora eu estou mais confortável para ensinar algumas coisas. Para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre janela de contexto. Eu acho que para esse vídeo, eu acho que eu não tenho nada planejado, esse canal do YouTube é meio aleatório. Mas falando de janela de contexto, eu vou explicar a lógica por trás da janela de contexto. Acho que aí a gente já começa, vai conseguir entender mais ou menos por que o drift acontece, por que a alucinação acontece. Vamos lá, a partir do princípio, o que é um drift? O drift é o momento em que o modelo desvia do caminho. Então vamos pensar no seguinte. Eu estou trabalhando com o meu modelo e ele alucina em determinado momento e vai para um caminho que eu não quero que ele vá. Isso é o resultado, é a alucinação. Então esse é o resultado, a consequência, o final, a parte final da coisa. O resultado que eu tenho é a minha alucinação. Onde essa alucinação começou é o drift. Então, quando a gente trabalha com contextos, é muito importante a gente identificar pontos de drift para que o modelo não tenha que fazer tomadas de decisão desnecessárias. Porque vamos dizer que eu tenho trabalhando num repositório cujas regras de padronização de código são específicas. Se eu tenho um documento que está dizendo regra X e no outro documento tem regra Y, que pode tornar a regra X ambígua ou ser divergente, aí o modelo vai fazer o que ele quer. Ele vai, com base nos parâmetros que ele tem do próprio modelo, né? Cada modelo vai interpretar de uma forma diferente, mas
ele vai interpretar, vai decidir, e é a partir desse momento que acontece a alucinação. Porque isso acontece em um ponto que tu não tá vendo, é uma caixa preta, basicamente, que a gente tem hoje. Então, quando o ponto de drift começa lá, ele vai desencadeando vai criando uma cadeia de raciocínio que quando você vê, ele gerou um negócio que simplesmente não tem nem como você reaproveitar. Você vai ter que jogar fora e fazer de novo. Então, tem muito disso, né? Agora explicando o que é drift, o que é alucinação de fato, que é a consequência ali de quando ele foi pro caminho errado. Aí a gente pode falar um pouquinho de janela de contexto. Por quê? Janela de contexto, quando a gente está falando, se você tá usando, você entende janela de contexto como o teu chatzinho. Então, para quem não usou, atualmente o que você tem de visibilidade é um chat, onde você interage nesse chat, e com o passar do tempo a porcentagem de consumo de contexto vai aumentando ali, conforme você vai consumindo tokens ali dentro, vai colocando mais informações, ou vai colhendo mais informações, analisando mais coisas, ele vai consumindo essa janela de contexto. O que é essa janela de contexto? Ela é basicamente uma sumarização, uma sintetização de tudo que você conversou naquele chat, que é injetado como contexto para as tuas novas solicitações do modelo. Por quê? Porque o modelo, toda vez que você manda um prompt para ele, manda um texto para ele, manda uma solicitação para ele, é uma nova requisição da API. Então, eu não faço requisições em sequência, eu não faço requisições que dependem das anteriores. É só uma requisição. Eu faço mando pro meu modelo, o meu modelo processa aquilo e me devolve. Então, não tem muita coisa além disso. Como é que as plataformas, os sistemas, de fato, porque o Cloud Code é um sistema, né? Eles têm as coisas importadas lá, embarcados no modelo, mas é um sistema. E nesse sistema, eles fazem o gerenciamento da janela de contexto, cada um faz da sua forma. O gerenciamento de contexto, no geral, você manda um texto, daí depois no próximo prompt, na primeira interação, é zerada, na segunda interação, ele passa a tua interação mais o que você conversou antes. Agora pensa comigo. Se você começar um assunto, e aí, vamos pensar 10 interações no chat. Dessas 10 interações, 8 você falou de JavaScript. Mas teve a segunda e a terceira interação que você citou alguma coisa de TypeScript. Você falou de TypeScript ou alguma outra coisa assim. Quando você tá lá na 10ª interação, ele não tá só vendo a 10ª interação ou o resultado, coisa assim. Ele, num geral, vê a tua última interação mais tudo que tu conversou antes. Só que de uma forma mais otimizada para não estourar totalmente o contexto. Mais otimizada assim, entre aspas, né? Porque dependendo da plataforma, eles não têm tanta otimização assim não. Porque o Cloud Code, quando foi gerado ali, foi... Gerado não, né? Eles vazaram o código por engano ali. Foi observado algumas coisas, inclusive a questão de bug de contexto e tal. Porque, assim, por mais que o produto de qualidade deveria ter um bom gerenciamento de janela de contexto, um bom, que falam de prompt engineering, context engineering, precisaria ter isso, só que a gente paga pelo token, né? E quanto mais contexto, mais token a gente está gastando. Porque, vamos voltar naquele mesmo exemplo das 10 interações. A minha primeira interação tem um custo, dependendo do que você está falando, é absurdamente, infinitamente menor. Muito, muito menor do que a tua 10ª interação. Por quê? A minha primeira tá crua. No máximo, tem os meus contextos, meus steerings, tem algum conhecimento ali do minha base de código. No máximo. Lá na minha 10ª interação, ele tem um monte de coisa que ele já trabalhou. E daí, quando eu tô mandando pro modelo, eu tô mandando não só meu prompt, mas também tudo que eu conversei. Ou seja, mais tokens gastos. Aí, pensa comigo, faz sentido tu estourar a janela de contexto com 90% lá, até o máximo da janela de contexto? Faz sentido? Faz sentido eu mudar de assunto no meio de um chat? Faz sentido eu executar mais de uma tarefa
por janela de contexto? Aí é você que tem que me dizer.